No dia 16 de julho, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte aprovou a retomada de suas atividades do semestre 2020.1 de forma remota. Então, nós da Assessoria de Comunicação da ACT resolvemos convidar a professora Amanda Leite, que é coordenadora do curso de Ciências e Tecnologia, para poder tirar dúvidas frequentes e comentar um pouco sobre esse novo semestre, que já terá início no dia 24 de agosto. Não tem dizendo que é obrigatório, né? Mas o aluno, quem não puder, seja ele qual for o motivo, ou mesmo ele não quiser, vai haver dentro do calendário, né, um período de suspensão de programa, que ele vai começar no início do semestre e vai até o dia 13 de novembro. Mas o aluno, ele tem que estar atento que ele vai atender o regulamento de graduação, que prevê a possibilidade realmente dessa suspensão de programa, porém por até 4 semestres, consecutivos ou não. Sim, as matrículas que foram efetuadas lá no 20.1, até porque quando a gente parou, já tinha passado o período de matrícula, rematrícula, inclusive matrícula extraordinária. Então, todo aquele cronograma de matrícula que o aluno fez, ele permanece lá no 20.1. Se por acaso algum aluno cumpriu alguma daquelas componentes agora no semestre nesse semestre suplementar, a partir do momento que o professor consolide a turma, ela vai sair daquela programação de matrícula do aluno do semestre 20.1. E quando for da retomadas, aquele cronograma ele vai permanecer. As aulas elas deverão acontecer, os momentos síncronos, naquelas que foram cadastradas lá no início do semestre, no começo do ano, e que estão lá no SIGA, como se fosse presencial. Então, os momentos síncronos são aqueles justamente já cadastrados. Vai haver um período, sim, de rematrícula, que é na semana imediatamente anterior ao início das aulas, que as aulas começam 24 de agosto. No dia 18 e 19 vai haver um período de rematrícula, igual como sempre aconteceu. Vai estar lá suas matrículas, vai ter a opção de uma lixeira, se for o caso. Então, nesses 2 dias, o aluno ele vai poder readequar, de acordo com as suas necessidades e vontades, o seu cronograma de matrícula, o seu cronograma de componentes. Se você quiser permanecer do jeito que está lá, beleza, ninguém faz absolutamente nada. Ah, mas tem uma disciplina tal que uma coisa que é importante, o aluno tem que olhar, né, o plano de curso que vai ser divulgado antes desse período de rematrícula, aonde o professor ele vai dizer como é que vai funcionar essa componente nesse semestre remoto, né, como é que vai ser frequência, quais são os requisitos mínimos, se o aluno tem que ter computador com câmera, smartphone, seja lá o que for. Então, o aluno tem que estar atento. Então, digamos que o aluno verifique lá em uma daquelas componentes que ele não atende aqueles requisitos, que ele não vai poder, né, continuar com aquela componente, ele vai lá e coloca na lixeira. Então, o colocar na lixeira não vai haver prejuízo para o aluno, porque não é contabilizado, nunca foi, como insucesso. E se o aluno antes tinha 5 componentes, e agora no semestre suplementar ele cumpriu 2, então lá ele só agora fica com 3. Se ele achar que deve, ele pode sim acrescentar novas componentes, desde que as mesmas tenham vaga, aí a matrícula normal, como sempre foi. O limite é aquele normal, que é por diurno, noturno, que já era previsto no regulamento de graduação, porque o semestre suplementar, como ele foi, podemos dizer, talvez um teste, aí realmente teve a limitação, inclusive pelo curto espaço, né, de tempo, que nós tivemos só 6 semanas, e agora não, a gente tem as 16 semanas de aula, então o limite é aquele que já existe dentro do sistema, de tantas horas para o diurno e tantas horas para o noturno. Na portaria divulgada, né, pela universidade, ela fala em, qual é o termo, Jesus? Compensação de conteúdos, que isso é previsto. Mas não existe a obrigatoriedade do professor reiniciar as atividades do zero. Cabe aí o bom senso e o acordo entre a turma. Por quê? Pode ser que realmente numa componente não tenham alunos novos. Aí o professor pode combinar com a turma, fazer uma revisão e retomar de onde mais ou menos ele parou.
Então, essa seria uma compensação. Mas, como vai haver esse período de rematrícula, então, digamos que você, Marília, como aluna, você vai lá, sei lá, cálculo 3, você acha que não tem condição de cursar agora, vai lá e coloca na lixeira. O que é que vai acontecer? A sua vaga ela vai ficar disponível no sistema. Um outro aluno que na época não conseguiu o cálculo 3, vai ver aquela vaga e ele vai se matricular. Então, é um aluno novo na turma. Então, o professor vai ter que adequar essa compensação, ele vai ter que ficar atento se tem alunos novatos, se não tem, para ver como vai ser. Isso vai ser mais ou menos um acordo com a turma no geral. Então, assim, aí também existe uma recomendação geral que se tente retomar, né, do mais zero possível, porque hoje nós estamos com 4 meses de suspensão de aula. Quando a gente for retomar o semestre 20.1, vamos ter fechado completamente 5 meses. Então, assim, para o professor talvez seja mais complicado retomar de onde estava, o aluno principalmente, né? Muita coisa aconteceu, a gente tem uma série de outras atribuições. Então, assim, existe uma recomendação, que é o que a direção, juntamente com a coordenação, está passando para os professores, que tente realmente retomar esses conteúdos. Mas também, como o professor vai fazer, ele vai ter que colocar no plano de curso. Elas vão ser remotas também. E estamos aguardando só um posicionamento por parte dos professores das componentes, né, os professores da Câmara, de nos apresentar como isso vai ser feito com os alunos, né, inclusive na portaria prevê que a gente tem que notificar, né, tem que passar para o setor responsável da reitoria, que é o setor ADDPED, que é o setor responsável pelos projetos pedagógicos dos cursos. Esse setor precisa ser comunicado como é que essas componentes elas vão proceder nesse semestre remoto, tanto as 100% prática, quanto aquelas que são parcialmente práticas, como eletricidade aplicada, ciência, tecnologias e materiais, e algumas outras que têm um percentual de componente prática. Ela vai contar, sim, para o índice. O que não vai contabilizar em 2020.1 é a história do cancelamento por algum motivo relacionado ao índice nesse semestre de 20.1. Então, aquele aluno que teve já 3 reprovações, se ele obtiver o novo insucesso, fazendo as 4, pelo regulamento de graduação, ele tem que ter o seu programa cancelado, né? O jubilamento. Mas, se isso acontecer no 20.1, esse cancelamento não vai acontecer, mas vai no índice sim, e a reprovação vai constar no histórico do aluno. Se o aluno tiver necessidade de apenas um semestre, e esse semestre 20.1 for justamente aquele de prazo máximo, a portaria já prevê, no artigo 14, que os discentes, vou até ler na íntegra, os discentes que atingirem o prazo máximo para a conclusão de curso no período letivo 2020.1 terão seu prazo máximo prorrogado automaticamente por mais um semestre. Só que existem alguns casos, né, que os alunos, isso a gente também vai divulgar, que os alunos precisam de mais 2 semestres de prorrogação. Então, aí a gente vai ter que abrir o processo normal, como sempre foi feito. Mas a resolução já prevê, né, a portaria prevê que vai haver a prorrogação automática, vai constar também tudo isso no histórico do aluno. Vai ter a possibilidade, sim, de trancar o semestre a posteriori, desde que o discente atenda aos requisitos constantes lá do regulamento de graduação, que está no artigo 294. E o período para a solicitação de trancamento a posteriori vai ser do dia 20 ao dia 23 de dezembro, né? Então, assim, só lembrando um pouco quais são essas condições, né, que o aluno vai poder trancar o semestre a posteriori. Primeiro item, o estudante não conseguiu adicionar nenhuma carga horária ao seu processo de integralização curricular, em razão de insucesso em todos os componentes. Em ao menos um dos componentes curriculares no qual está matriculado, o estudante satisfez tanto o critério de assiduidade, quanto obteve média final diferente de 0. Né, o limite máximo para suspensão, ele vai ter que ser observado, e esse pedido, ele é feito no período do calendário acadêmico, que nesse caso vai ser de 20 a 23 de dezembro. Tem outra coisa, Marília, que foi colocado na portaria, que o aluno ingressante, excepcionalmente, nesse semestre 20.1, ele vai poder solicitar a suspensão do programa.
E essa solicitação de suspensão de programa, ela tem que ser feita via requerimento à Prograde, né? Então, tem, assim, alguns pequenos detalhes que o aluno que tiver interesse pode entrar em contato com a coordenação ou mesmo olhar a portaria que foi divulgada e está divulgada na página da UFRN. Todos aqueles processos que nós temos na coordenação, solicitação de ênfase, permuta, prorrogação de prazo, reingresso no ciclo, todos esses processos eles irão acontecer, só que a gente, no momento oportuno, a gente vai divulgar as datas e como irá acontecer, porque a gente vai montar um esquema diferenciado de recebimento dessa documentação. Então, a gente ainda está providenciando todos os ajustes de como será, para que a gente possa divulgar para vocês, alunos, da maneira mais completa, de uma maneira clara e de fácil entendimento de como isso se procederá. O negócio é ficar sempre atento ao fórum do curso, e-mail, aí a gente se junta, né, também com o pessoal do diretório acadêmico e a gente faz uso daquela comunidade que tem lá no Facebook. Então, é ficar atento aos meios de comunicação, porque a gente vai divulgar tudo isso, claro, com a brevidade necessária. A solenidade de colação de grau de um semestre, ela acaba acontecendo na virada do outro. Então, realmente, a gente ainda está aguardando um posicionamento. E esse posicionamento vai depender de como essa pandemia vai se comportar, né? Então, a colação de grau do 20.1, ela deve, né, pela prática, ela deveria acontecer em fevereiro, no máximo março do ano que vem. Então, até lá, a gente ainda tem um posicionamento de tudo que está acontecendo no mundo para que a universidade se posicione como é que será essa colação de grau.